Fala família, boa noite. Estreia nosso canal Vida Louca dos Autônomos e nada mais, nada menos do que o nosso convidado aqui, ó, ex-jogador caro e agora, bem dizer, autoridade nas barbas, Macena. Então, Roberto Macena. Na verdade, o Igor aqui é nosso parceiro desde a época de 3, 4 anos atrás. A gente até estava nos bastidores que a gente estava conversando lá atrás, mas hoje a gente fica muito contente de poder estar aqui estreando, tá? O teu projeto, tá? É uma coisa assim, que a gente fica muito contente, muito feliz poder ser o primeiro da gente. Ainda falei para ele, pô, eu tenho que ser o primeiro, cara, porque senão... Mas assim, para mim é de extremo satisfação em poder estar aqui, cara. De coração, a gente fica muito feliz. Depois da gente ter feito 2, 3 anos lá, quando eu fui lá na loja da tua patroa, planejei a loja toda. E hoje a gente estava brincando com o balcão caixa, que acabou virando a mesa do Gustavão. Nosso backstage, produtor. Cara, mas assim, é uma coisa, é algo gratificante, porque o Icaro aqui está conosco desde o princípio. Então o Icaro viu a nossa evolução dentro da profissão e não foi uma coisa feita assim, foi muito suor. E nós vamos conversar aí com a galera que tá vendo nós aí, pessoas que passaram, que pode se descrever com aquilo que eu passei durante minha trajetória até chegar nesse exato momento no parceiro do pai. Cara. É bem dizer, eu conheci você no início mesmo, né? No início do início. Na área da barbearia, né? Na área da barbearia. Mas, gente, o que eu vou pegar dele desde que ele nasceu, tá? A gente tá curioso. Eu tô curioso também, porque essa parte assim, graças a Deus na correria, né, Roberto? Difícil a gente conversar muito, bater aquele bate-papo. Porque além da profissão, a gente tem família também. Não teve um dia assim de pegar. E eu tô muito feliz também, muito feliz, porque eu quero conhecer esse fenômeno aqui, ó. As histórias lá no Japão, hein? Qual a pergunta, lá no Japão. Tem pergunta já. Solta a pergunta aí, se for pra mim, pro Icaro, nós já estamos... É pro Macenão, se você já pensou em desistir. Cara, eu tô vendo aqui, tá? Tô olhando pra baixo aqui, porque a gente tá acompanhando aqui também. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês, desistir jamais, porque quando você tem foco, quando você busca, você tem que acreditar em si mesmo. Você sabe por quê? Porque vai ter pessoas que nunca vão acreditar naquilo que você está disposto a fazer. O Icaro me conheceu, eu joguei futebol, para quem não sabe, o Roberto Macena, ele teve uma grande trajetória dentro do futebol profissional. Então assim, eu tenho a maior satisfação em saber que hoje o meu passado, ele está muito presente no meu presente. Então assim, quantas pessoas também não falavam, Roberto, você nunca vai conseguir, Roberto, você não... Cara, vai pegar, eu já escutei, tá? Vai pegar uma enxada, vai carpir, vai ajudar seu pai a pagar a conta, porque você não vai dar nada na bola, não. Eu sempre falo pra galera, eu com 17 anos, eu já tinha jogado no Japão e estava no Atlético Paranaense. Meu companheiro de quarto era o Jadson, meus amigos, Jadson. Eu voltava de Curitiba para Londrina com o Cleverson, pentacampeão, meu amigo. Dagoberto, cara, nós nos conhecemos aqui, o PSTC, frequenta a nossa barbearia, a gente fica muito contente. Quantas pessoas não falaram pra gente desistir? Então, às vezes, assim, muitas pessoas têm um projeto
E na primeira dificuldade, ele abaixa a cabeça, jamais. Frustração não pode existir. A frustração, ele tem que ser aquele combustível que você vai pegar e você vai motivar mais, porque se não existir aquelas pessoas que te criticam, aquelas pessoas que te colocam para baixo, você nunca vai saber ser um vencedor. Por quê, Roberto? Porque você tem que acreditar no teu sonho. O Ícaro, quando ele falou que ia fazer o podcast, ele foi na nossa barbearia, foi fazer o convite. Obrigado, Vitor Pai. Eu fiquei muito contente, falei para ele, isso mesmo, cara. Tem que meter marcha. Tem que, Roberto, cara, nós conversamos bastante, só conversei mais porque na correria do dia a dia a gente tem que trabalhar para pagar as contas. Mas a gente conversou bastante, assim, no making off da coisa. E não é fácil. Hoje nós estamos aqui no estúdio do Ícaro. Pô, um estúdio bacana para podcast. Então, isso, às vezes, assim, para você poder ser, acreditar, conquistar, realizar, buscar, você precisa colocar o pé fora da casinha. Às vezes, colocando o pé fora da casinha, você vai incomodar ou você vai escutar de outras pessoas que você está fazendo errado. Mas a partir do momento que você coloca, é igual assim, você não pode, você tem que ter uma visão periférica para empreendedor. Empreendedorismo. O empreendedor, ele tem visão periférica. Ele enxerga o que você está ao teu redor. Mas quando você tem o foco, você tem que ter visão de cavalo. O que é a visão de cavalo? Só para frente. Você não pode olhar para o lado. Porque se você olhar para o lado, você vai sentir distração. Você não pode ter distração, cara. Então assim, cara, eu jamais iria imaginar, nem nos meus melhores sonhos, que hoje eu ia me sentir realizado como barbeiro. Muitas pessoas me falam assim, Roberto, mas de jogador de futebol profissional para barbeiro, quebrou, hein? Os caras falam, pô. Sim. O futebol ele me deu muita realização. Eu fui realizado. A nossa vida são divididas em etapas. Nessas etapas da vida entram as fases. Roberto, mas, cara, existe a fase dos 15 anos, dos 20, dos 25. E cada fase dessa ele vai te dando uma experiência. Você vai ficando maduro. Experiência de vida, né? Exatamente. Então assim, quando eu joguei futebol, eu joguei dos 14 aos 30. Então essa parte de futebol, Mais alto. né? Essa parte de futebol, né, Betão? É a pergunta minha também. Eu vi assim que você pegou muito do futebol também, né, Beto? Exato. Um exemplo. Para você chegar no futebol, e daí também que eu quero que você mostre pro pessoal, né? Como que você começou, como que você conseguiu entrar no clube, nos clubes aí, porque é difícil pra caramba, não é qualquer um, e daí você sabe, né? De 1 milhão é 10 pessoas que vai conseguir entrar. É que na minha época, todo mundo queria se tornar jogador de futebol. Verdade. Eu fui por causa do meu pai. Eu Sua sempre. família. Meu irmão jogou no Juvenil do Londrina, mas não foi. Então assim, só que assim, era pra ser. Entende-se o seguinte, eu joguei futebol profissional 15 anos. 10 anos. Dos 16 aos 20 anos, categoria de base. Então a minha categoria de base, eu passei 8 anos no PSTC. Dentro do PSTC, para quem não conhece o PSTC revelou Dagoberto, São Paulo, Cleberson, pentacampeão, Jadson, Corinthians, Fernandinho, no City. Então nós somos tudo amigo de dormir no chão junto. Só que assim, no processo de até chegar num patamar, cara, tem muita dificuldade. Muita mesmo. Que eu acho assim, para você ser um vencedor, dentro de tudo que você vai fazer na tua vida,
Ou você é jogador de futebol, ou você é barbeiro, ou você é marceneiro, ou você é engenheiro, ou você... Cara, você tem que ter dedicação. Algumas pessoas tentam a vida inteira ser algo, mas não consegue. Por quê? Porque tentou na profissão, não era essa, tentou na outra profissão, não era essa, tentou na outra, morreu tentando e não conseguiu. Ele não achou o que era para ser. Tem os caras que são diferenciados, que tentaram a primeira e conseguiram. Tá tudo bem, Gustavão? Tá, tem pergunta do povo aqui, Vai, hein? vamos lá. A hora que você levantar a mãozinha, já vai saber, mas deixa eu só... Pode concluir. Às vezes o que acontece? Eu vou dizer assim, a galera que... As pessoas que tentaram primeiro e conseguiram são aqueles caras dotados, que era para ser aquilo. Um exemplo, Neymar tentou uma vez só ser jogador de futebol, conseguiu. Messi, conseguiu. Aí eu vou dizer assim, vamos dizer, Gustavo Lima. Hoje não vou falar essa palavra, no top da galáxia hoje é Gustavo Lima. É estourado. Mas, se ele não fosse um cara vencedor ou batalhador, ele não tinha chegado no patamar que ele chegou. Tá? Mas o sonho dele era ser cantor. Ele, não vou dizer, a trajetória dele, tá? Aquilo que ele passou lá atrás, para hoje, é totalmente diferente. Mas assim, por exemplo, o que ele está tendo hoje, a trajetória que ele teve, deu uma margem de experiência para poder moldar a pessoa para poder ter o sucesso. Sim. Então, às vezes, a galera, às vezes assim, mas eu tentei 5 vezes, não era para ser. Entende o seguinte, quando eu vi o Danilo Gentili, cara, eu gosto muito de ver a palestra da galera, Cortella, o pastor Cláudio Duarte, cara, eu gosto de ver isso, porque eles falam a vida. O Danilo Gentili, o cara perguntou pro Danilo Gentili, o que é ser realizado, o que é trabalho para ele? Aquilo que ele faz, se é um trabalho, ele respondeu, isso que eu faço não é trabalho. Ué, não, eu faço o que eu gosto. Então, quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Você faz aquilo que você gosta. E outra, é remunerado para isso. Então, às vezes assim, a galera não pense no dinheiro. Consequência, né? O dinheiro é a consequência do seu trabalho. É óbvio que o dinheiro, ele vai, nós vamos pagar nossas contas. Mas a partir do momento que você começa a pensar no dinheiro, você começa a ser soberbo. Você começa a maltratar as pessoas. Você começa a ser arrogante. Você começa a ser capitalista. O capitalista, ele vai querer subir em cima de tudo e de todos para poder crescer ou poder ter o dinheiro. Ele não vai mais pensar no produto. Ele vai pensar naquilo que o produto pode trazer para ele. Então ele vai deixar o produto de lado e vai querer já o dinheiro. Não, esquece. Não. Muito pelo contrário. Mas assim, às vezes, hoje, o futebol me deu muito conhecimento. É que eu vou querer entrar também nessa. Tá, então assim, a gente vai pegando partes a partes para poder, porque assim, hoje eu vejo os caras falam, cara, a humildade, tá? É que vocês, a galera que tá do outro lado aí, vocês não têm noção do que é, por exemplo assim, são meus amigos desde a infância. Mas, poxa, se você conversar com o Dagoberto, você não vê a humildade do cara, mano. Parece que é inverso. Parece que você é o Dagoberto e o Dagoberto é você. Pela humildade do cara. O cara é um fenômeno do futebol brasileiro. Teve o Cleberson, ano passado teve um evento do PCC 25 anos. Nós fomos convidados a cortar o cabelo da galera lá no Aguativa Resort. Tá? Então, quem que são os caras? Poxa, Cleberson, Chicão, Clodoaldo, Júnior, Luizão. Cara, pessoas assim que... Mas é que se você vê a história que os caras têm, mas a humildade que os caras te passam,
Então, assim, te faz pensar que você não é melhor do que ninguém. Não é porque você conseguiu, através do seu esforço, você conseguiu trocar de moto, ou você conseguiu comprar uma bicicleta, ou você conseguiu encher o tanque do seu carro, que isso vai te fazer melhor ou pior do que os outros. Sim. Isso eu falo merecimento. Existe ser merecedor daquilo que faz. Então, por exemplo, assim, Roberto, o futebol hoje ele me deu muito. Ele me deu uma base, me deu um puto do alicerce para me poder hoje chegar aqui em você e poder estar passando isso. Porque dentro dos 14 anos, eu falei lá, são fases, são etapas, e dessas etapas eles entram as fases. Eu tive minha fase da época de PSTC, dos 14 aos 20, de uma infância muito gratificante, porque foi ali que foi a minha base para me conhecer o mundo. Então, assim, ali você já começa a saber como que é tratado as pessoas. Eu conheço o Dagoberto, conheço o Cleber há 20 anos atrás. Desde aquela época que você começou? Exato, desde a época dos meus 14 anos, 15 anos. E os caras hoje continuam os mesmos, porra. Cleberson, eu vi o Cleberson ano passado, porra, mano. Cleberson campeão da gente. Deu passe lá pro Rivaldo, o Rivaldo pulou, o Ronaldo toma. Então, assim, você vê a humildade dos caras. É gratificante que os caras continuam as mesmas pessoas. E olha que a bagagem dos caras é gigantesca. Nossa, bastante. Vamos lá, Gustavo, manda, vai. Uma pergunta. Tem alguma boa aí? Vai selecionando as perguntas. Tá. O Robertão foi melhor como zagueiro ou como barbeiro? Acabei de Vinícius está perguntando. Na verdade, etapas da nossa vida. Hoje, vou falar hoje. Hoje eu sou melhor barbeiro do que zagueiro. Só que na minha época, lá atrás, eu era muito melhor zagueiro do que barbeiro. São fases, são etapas. Cada coisa na sua hora. Então eu vou perguntar. Pode perguntar também? Pode, bora tocar. Pode perguntar? Hoje, nesse exato momento, assim você vê a nossa trajetória, né? Você é mais feliz como barbeiro ou como foi como jogador? Tem um japonês na live. Boa, Igor. Entenda o seguinte, gente, eu sempre vou falar assim, eu vou falar na vida do Roberto. Na vida do Roberto, eu passei por etapas e dentro dessas etapas eu tive crescimento. Hoje eu sou tão quão realizado como barbeiro, mas sim realizado pelo futebol. Futebol, aí eu vou falar assim, hoje eu só estou onde eu estou hoje por causa do futebol. Eu só estou hoje onde eu estou pelo futebol. Você foi na minha barbearia, você frequenta a minha barbearia. Você entra lá, quando você abre a porta lá, top, hein? você já vê a camiseta, tem um Cleber. Você vai abrir a porta da minha barbearia, você vai entrar, tem um monte de camiseta de jogador de futebol que fez parte da minha vida. Você olha que você entra debaixo do painel da minha televisão, tem a camiseta da Dagoberto. Então, assim, o futebol, eu quis moldar a minha barbearia trazendo um pouco da minha história. Então, cara, uma coisa que eu sinto o maior orgulho, cara, eu sou flamenguista. Há exatos 20 anos atrás, pegando outra pergunta também, tá, Vinícius? Há exatos 20 anos atrás, eu estava na Caldense. Caldense, para quem não sabe, é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu, com 20 anos, estava se sagrando campeão mineiro. Bacana. O meu capitão, São Nelson Simões, meu capitão, foi lá, levantou a taça. Pega a coquinha aí, Ó, aí sim, Igor. Aí, um oferecimento Coca-Cola. Aí Coca-Cola, tô te esperando. Veio do produtor aí também? A minha é zero, a minha é que eu tô no projetinho. Aí o menino tá até babando já. Olha lá, Igor, ó, aí sim, hein? Aí, ó, petisco. Rapaz, ó.
Obrigado, produção. Obrigado, produção. Topzera. É. Top, top, Fiquem à top. vontade, Papo do hein? Macena. Papo do Macena. Mas Você assim, já jantou já? não, já. Fica- Não? Pode ficar tranquilo. Aqui nós Você viemos tá para em prova. casa, tá? É, Você tá em casa. Quando a gente foi campeão mineiro, o meu capitão que levantou a taça, hoje, pô, eu falo com muito orgulho. Hoje ele é auxiliar técnico, eu falava no meu Flamengo. Hoje ele é auxiliar técnico do Rogério Ceni, na época do meu Flamengo. Mas, pô, eu fico feliz porque é meu amigo. Tá? Um cara que eu convivi, um cara que me deu muita dica, me passou muita experiência. Cara, ele era na época do São Paulo Expressim, pô. Do Muricy Ramalho, ele era o capitão dos caras. Então, assim, hoje eu fico contente em saber que o futebol ele me deu um alicerce para mim poder ser o barbeiro que eu sou hoje. Mas, gente, entenda o seguinte: a história do Roberto hoje é totalmente diferente de outro barbeiro. A história do Roberto. Eu não estou dizendo as etapas que o Roberto passou na vida. Mas de repente, para você que está começando hoje como barbeiro, tem uma sua portinha, tem lá teu espelho, a tua cadeira, e você acha que você está... Cara, eu não consegue sim, cara. Consegue. Eu sempre falo para minha esposa. Hoje eu sou a prova viva que quando a gente mentaliza e tem a visão do cavalo, a gente chega, sabe? Então assim, cara, eu sou muito contente. Então, por exemplo, eu com 17 anos, eu já tinha ido para o Japão, você morou no Japão, fui para Tóquio, Disneylândia, Lá pra Tóquio. andei de avião pra caramba, andei de trem-bala, com 17 anos, cara. Joguei nesses estádios da Copa do Mundo que teve em 2002, joguei lá no estádio de Saitama, fui em Shizuoka, então assim, Tóquio, porra, mano. Aí no ano seguinte eu já tava no Atlético Paranaense. Meu parceiro de quarto, não, pô, vai me dando experiência. Aí você, cara, aí pra hoje, pô, eu fui campeão mineiro, eu fui campeão paulista, eu joguei em 24 clubes profissional. Eu conheço o Brasil inteiro. Gente, entenda o seguinte, eu não estou aqui falando que o Roberto... Não, o Roberto não foi. Eu estou falando para vocês um pouco daquela junção da história do barbeiro, do jogador de futebol que virou projetista e depois virou barbeiro. Só que o que eu quero falar, as pessoas que me conhecem, essa é a minha história. Isso eu estou com 40 anos hoje. Eu vou estar com 60 e eu vou ter orgulho de falar isso. Porque isso é minha história, isso é meu passado. Isso é uma coisa que eu tive, que às vezes muitas pessoas gostariam de ter. Sabe? Pô, eu com 20 anos eu já estava lá em Poços de Caldas. Poços de Caldas, pra quem não sabe, é cidade turística, cara. Fiquei um ano lá. Fui rodar um trecho. Eu com 23 era campeão paulista. Então assim, eu rodei pra caramba. Vai que notícia ruim. Mas, por exemplo, só que hoje eu me sinto muito feliz, muito contente em poder ter tido esta bagagem para me poder trazer hoje para a minha profissão de exercício. Porque eu amo ser barbeiro. Entende o seguinte, galera, para você poder ter êxito naquilo que você faz, você não... Eu nunca faço por dinheiro. Eu faço porque eu gosto. O dinheiro é consequência. E quando a consequência vem, ele te dá o retorno. Você me conheceu quando eu era projetista. Eu projetei a loja da patroa desse cara aqui todinha. Ele roubou todos os móveis, tá? Depois eu usei tudo mesmo. Mas eu virei projetista depois que eu parei de jogar futebol. Mas eu sou um cara realizado. Hoje, dentro da minha barbearia, é futebol, cara. Porque hoje, quando o cara vai cortar cabelo, hoje tá tendo o jogo do Palmeiras. Alguém saber a notícia do Palmeiras aí, do Atlético Mineiro, manda pra nós, hein? Já nós soltamos aí, entendeu? Porque assim, entende o seguinte, quando o cara vai na barbearia, o cara quer conversar, pô.
O cara quer assistir um jogo, Uhum. o cara quer saber os bastidores de futebol, pô. Como que é sair da concentração, Sim. como que é ficar concentrado um dia dentro do hotel, dormindo, café da manhã, sobe, dorme, desce almoço, dorme, desce para eleição, vai pro estádio. O que você faz antes de ir pro estádio, chegar até no estádio? Como que é aquele calor da torcida? É top. Resenha. Eu tive a satisfação de ter isso. Isso me ensinou. Então, por exemplo, hoje nós temos, graças assim, vamos colocar assim, as coisas foram se encaixando. Através do nosso canal do YouTube, a gente está ajudando muito barbeiro. Lembrando que o Roberto ele tem um canal, né? Qual que é o canal mesmo? Macena Barbershop. Macena Barbershop. Exatamente. Cara, nós vamos conversar. Esse cara, ele é empreendedor nato, tá? Vai, Gustavo, manda. Palmeiras e Atlético Mineiro? Palmeiras dos Mineiros. Vai começar ainda. Mas pra quem não sabe, vai passar no SBT, tá? Só que aí amanhã Tem uma pergunta aqui que o Fred fez e eu também Grande Fred. eu já ia fazer já. Como que Beijão, foi? Fred. Como que foi essa transição, Macena, de colaborador para dono, para proprietário, né? Vou dizer assim. Tudo tem que ter um início. Uhum. O barbeiro ele tem que ter. O barbeiro, a pessoa que faz faculdade, ele vai estudar 5 anos Uhum. e vai fazer um estágio. Depois do Sim. estágio, ele vai montar seu próprio consultório. Uhum. Então, para tudo tem que ter um início, Fred. Para toda profissão tem que ter um início. Só que Sim. entenda o seguinte: nesse início que você vai ter, você tem que ter visão. Por que que muitos barbeiros, muitos barbeiros, muitos outros Sim, profissionais, Uhum. cara, você tem que ter visão. Existem 2 palavras que são quase iguais, mas com significado diferente: cômodo e coragem. Uhum. Tem muitas pessoas que ficam cômodas na onde estão. Sim. Mas para você poder ter a coragem de sair e você poder buscar carreira solo, como diz o Gustavo Lima, cara, você tem que ter muito peito. Só que aí entra tudo planejamento, galera. Você tem que ter planejamento. Então, por exemplo, assim, às vezes assim, eu me planejei. Se eu falar para vocês que eu me planejei, eu fiz um projeto de carreira como barbeiro para 45 anos. O estágio que eu me encontro hoje como barbeiro, eu projetei para 45 anos. Hoje eu estou com 40. Você planejou. Eu planejei, eu fiz um planejamento de carreira como barbeiro, que eu ia atingir o meu... Eu não estou no ápice. A gente nunca vai estar no ápice. Tá? Mas o estágio que eu me encontro hoje, eu planejei para 45 anos. Só que eu consegui isso com 2 anos. Então, por exemplo, eu de 38 para 40 era 7 anos. Eu fiz esse planejamento. Muita gente pensa assim, nossa, eu tô com 38, eu tô velho. Ai, eu não vou fazer nada. Eu recebi um comentário desse Nossa. lá no canal. Eu falei pro amigo, teve um inscrito do canal, Aham. que ele foi inscrito no nosso canal do YouTube, ele foi pro meu Instagram e, cara, eu respondo todo mundo que vai no Instagram, que pergunta pra mim, cara, eu não faço corpo mole, eu respondo. É 10 horas, 11 horas, minha mulher fica até brava. Roberto, cara, não, eu vou responder. Os caras estão perguntando porque os caras não estão dormindo igual eu, vamos responder. O cara falou, pô, mano, eu quero ir fazer um curso com você aí. Tá? O cara é de Fortaleza. Só que, minto, Fortaleza não, é da Bahia. Bahia. Pertinho. Pertinho. Então, entenda o seguinte, gente, nós estamos em Londrina, Paraná. Para a Bahia é uma caminhada. Ele só falou, Roberto, eu só não vou porque eu juntei e vou para o seu Elias. Tá, ele foi fazer um curso para o seu Elias. Mais perto, né? Na verdade, entenda o seguinte, ele falou assim, Roberto, eu descobri você agora, porque agora eu tô. Só que eu tô velho. Tô com 40 anos, por isso que eu tô indo na. Cara, eu falei, mano, peraí, você tá tirando nós, pô. Tá tirando a favela. Falei, não, cara, eu tenho 40 anos.
Aí ele falou pra mim, pô, mas você tá bem demais. Eu falei, não tô bem demais. É que a gente tem